Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui novamente na presença do Senhor para fazermos aí mais um devocional juntos, compartilharmos da palavra do Senhor, para que nós possamos orar juntos e nos preparar para mais esse dia. Não é assim? Porque, como eu sempre digo, nós precisamos estar firmes no Senhor e, sobretudo, começarmos o dia na presença dEle. A leitura da palavra é a linguagem que o seu Espírito, em comunhão com o Espírito Santo, utiliza, é a linguagem que ele utiliza para te fazer lembrar de passagens bíblicas as quais falam com você. Por isso que é importante que nós estejamos todos os dias lendo a palavra, nos alimentando de porções da palavra, para que quando Deus tiver que falar conosco, Ele vai falar por meio da palavra dEle, fazendo lembrança em nós daquilo que a gente leu. Né? Então, leitura bíblica da palavra, constante, diária, né? É extremamente importante para que nós possamos estar ouvindo, né? Ampliando a nossa audição espiritual e Deus esteja falando conosco todos os dias. E a oração para que nós estejamos, né, preparados para o dia, fortalecidos, para que nós estejamos vestidos da armadura de Deus, para que a gente possa passar mais um dia, não é, firmes na promessa e protegidos pelos anjos, orientados pelo Espírito Santo e, sobretudo, fortalecidos no nosso ser, porque conectados ao Senhor a gente é mais forte e conseguimos, né, passar, se houver algumas dificuldades, de forma, né, muito mais madura e mais forte, porque estamos, né, fortalecidos pelo Senhor. Né? Então, falar da palavra do Senhor, aliás, buscar a palavra do Senhor todos os dias, é a preparação para um dia de paz e um dia na presença do Senhor. Assim, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso devocional, né? Ontem nós fizemos a leitura de Atos 6 e 7, nós fizemos a interpretação desses dois capítulos, e hoje nós vamos fazer a leitura de Atos 8, né, prosseguindo aí nesse desenrolar da igreja primitiva. Como que a igreja primitiva, como que a primeira igreja de Cristo, aquela primeira comunidade, como que ela agia, reagia, qual a percepção do mundo frente a este novo povo que ali surgia, né? Os religiosos de Jerusalém, eles apostavam que depois da morte de Jesus, né, depois de ele subir ao madeiro, depois de os romanos terem o crucificado, eles tinham ali aquela convicção de que a igreja, né, aquele ajuntamento se dispersaria. Né? Como disse Gamaliel lá no conselho, quando prenderam Pedro, ele disse lá, né, se for obra de homens, vai se dispersar, né, como aconteceu lá com Teudas e com Judas. Mas se for obra de Deus, nós não deveríamos combater estes homens, porque estaríamos combatendo contra Deus. Falou de forma muito sábia, né, Gamaliel, e realmente, pelo que a gente... nós somos resultados da igreja, né, mas até aqui em Atos 8 a gente vê como que a obra se demonstra ser de Deus, né, porque ela está cada vez crescendo, mais almas estão se juntando, né, à igreja nascente, né? Porque, na verdade, Jesus fundou a igreja, mas depois da sua morte, os apóstolos, né, deram continuidade a esse trabalho, né? Estamos aí, talvez, no primeiro ou segundo ano após a morte de Jesus, e, né, como que a igreja ela vai crescendo. E como eu disse, a respeito de Gamaliel, ele tinha um discípulo, né, que foi educado aos seus pés, chamado Saulo, né, e é com esse personagem que nós vamos começar a nossa reflexão, né, a nossa interpretação de Atos 8 hoje, né, porque esse Saulo, ele era um fariseu muito disciplinado, muito religioso, muito animado, disposto a cumprir com as suas obrigações de religioso, né? E assim ele fez
quando ele, com a sua equipe, assassinou, é verdade, Saulo, que vai, depois Jesus vai mudar o seu nome para Paulo. Esse Saulo assassinou a pedradas, por apedrejamento, o primeiro mártir da igreja, chamado Estevão. E esse mártir da igreja, não é, ele foi trazido para fora de Jerusalém, como nós falamos ontem, né? Ele era um dos diáconos, né? Um dos 7 diáconos que nós fizemos, né? Que estava ali junto com Prócoro, com Filipe, né? O próprio Estevão, né? E esse diácono Estevão, ele era um dos que mais revelava sinais, um dos que mais não revelava sinais, ele era os sinais se revelavam por meio dele, na verdade. Ele era um pregador eloquente, ele era um pregador cheio do Espírito Santo. Então muitas pessoas se renderam a Jesus por meio da vida dele, e por meio dele Deus fazia muitos sinais, entre os sinais cura, muitas libertações, e isso, como eu disse ontem, incomodou demais, né, a comunidade ali, a classe religiosa, que fizeram como Jesus, né, um julgamento célere, um julgamento que não respeitou os ritos, né, do contraditório, né, e da defesa, e levaram ele para fora, já condenando ele à morte por apedrejamento, e ele assim foi morto. Inclusive no final do capítulo 7, Estevão olha os céus e pede a Deus que não os impute aquele pecado, né, e depois ele expirou, depois ele morreu, né. E isso aconteceu aos pés deste religioso chamado Saulo. É mesmo, esse Saulo que depois tem seu nome mudado para Paulo, e praticamente é o grande personagem aí de todo o Novo Testamento, né? Vai escrever várias cartas apostólicas, né? E tem uma participação grandiosa, né, no Novo Testamento. Muito possivelmente ele ocupou mais da metade, né, de todo o conteúdo do Novo Testamento. Paulo. Só que antes ele era Saulo, e como nós, né, nascidos caídos, né, pecadores, até que nós venhamos nos arrepender e estarmos diante do Senhor e termos uma vida mudada. E, né, como eu disse, Saulo aqueceu com a morte de Estevão, e seguido ao apedrejamento de Estevão, ele iniciou uma grande perseguição à igreja que estava instalada ali em Jerusalém. Com isso, muitos crentes, né, foram descobertos e foram perseguidos. Muitos presos, a palavra fala que eles foram arrastados para a prisão, né? Muitos homens e mulheres de Cristo, naquele momento, da igreja de Cristo, foram encerrados da prisão, e outros se dispersaram. E como a gente sabe que tudo é feito para a glória de Deus, eu imagino que Deus tenha até permitido parte disso acontecer. Aliás, permitiu tudo, né? Porque Deus tudo governa. Mas quando ele permite que os religiosos venham perseguir a igreja, o que acontece? Eles se dispersam. Eles estavam concentrados em Jerusalém, desde que Jesus esteve com eles receberam do Espírito Santo. E aí, com essa perseguição, eles dispersam. E para você que não conhece bem o mapa, né, de Israel naquele momento, né, nós tínhamos 3 grandes regiões. Ao norte, tínhamos a Galileia, onde ficava o Mar da Galileia. O território do meio é como se fosse um território de comprido. Então, aqui em cima está a Galileia, no meio Samaria e embaixo Judéia. E é exatamente na Judéia que ficava Jerusalém. E quando a Bíblia fala que houve a dispersão da igreja, muitos foram para Samaria. E Samaria era um território que era extremamente rechaçado pelos judeus, porque os judeus tinham consciência de que aquele povo tinha se misturado com os assírios. Lembra? Lá no cativeiro assírio. E esses assírios, cuja capital era Nínive, né? Você vai lembrar do livro de Jonas, eles se misturaram, porque levaram cativo o reino do norte e permitiram que outros povos se instalassem ali, e houve uma miscigenação muito grande. Nunca mais puderam se ter ali judeus que fossem puros. E os judeus do sul, da Judéia, eles tinham muito preconceito com os samaritanos. E nessa dispersão, um dos diáconos, né,
era Filipe, e esse Filipe foi para Samaria e lá ele ficou pregando a palavra por muito tempo. E a palavra diz que muitas pessoas se prostraram diante do Senhor, se renderam a Cristo, né? E Filipe batizava em água, né? Filipe fazia o batismo de água, né? Que já era um costume dos apóstolos e dos diáconos. Então ele batizava muitos com água, inclusive fazia muitos sinais lá em Samaria, muitos coxos, muitos doentes foram curados, muitos endemoniados foram libertos. E essa fama correu e chegou nos apóstolos que tinham permanecido em Jerusalém. Com a dispersão da igreja, os apóstolos conseguiram permanecer em Jerusalém, sendo ocultados por pessoas influentes lá de Jerusalém, né? Não dava para esconder toda a igreja, mas os apóstolos ficaram ali. E eles ouviram falar do que estava acontecendo com o diácono Filipe lá em Samaria, e Pedro e João se deslocaram até Samaria. E lá chegando, eles ficaram surpreendidos com tudo que aquilo estava acontecendo. E aí, como Filipe batizava com água e não com espírito, né, os apóstolos, né, impuseram suas mãos sobre aqueles que já tinham sido batizados com água e agora receberam o batismo do Espírito Santo, né? E a Bíblia nos conta que havia ali em Samaria um homem chamado Simão, que outrora era como se fosse um vidente, era um cara que fazia algumas artes mágicas, enganava muitos, e as pessoas o tinham como um cara que fazia milagres. E esse Simão, vendo esse poder todo vindo do diácono Filipe, dos apóstolos Pedro e João, ele intentou adquirir aquele poder com dinheiro. Ele que já tinha sido batizado por Filipe nas águas, ele achava que podia comprar, que aquilo era um poder que ele fazia, como ele tinha aquelas habilidades ilusórias, né? Mas a Bíblia fala, lá em Atos 8, no versículo 23, o que Pedro falou para Simão nessa ocasião. Falou, pois vejo que estáis em fel de amargura e em laço de iniquidade. Fel de amargura e em laço de iniquidade. E ele ficou assustado com as palavras de Pedro e pediu que eles orassem para que aquilo que ele falou de besteira não voltasse contra ele em forma de castigo. E aí a igreja foi se desenrolando ali, né? E a Bíblia nos conta que o Espírito ordenou que Filipe fosse para a estrada que dá para a banda do sul de Jerusalém, que vai até Gaza, uma região deserta, mas Deus falou assim, Filipe, vai para aquela região, vou ter uma obra para você lá. E lá chegando ele encontra com um eunuco. Eunuco era um homem que ele não tinha seus órgãos genitais, era extraído, exatamente para que ele pudesse não ter nenhum tipo de relacionamento sexual, como ele pudesse se dedicar 100% ao serviço de uma pessoa. E nesse caso ele era um eunuco, estava a serviço de Candace, rainha dos etíopes. Ele cuidava dos tesouros dessa rainha, né, dos etíopes, eu creio aí, de uma nação da Etiópia naquele momento, né? Então, rainha dos etíopes. E Filipe, quando encontra o eunuco, ele estava lendo uma porção do livro de Isaías que falava de Jesus, né? Só que ele não entendia. E Filipe perguntou, tu entendes o que lês? Né? E ele falou, como que eu vou entender se não tem quem me ensine? Né? E a palavra que ele estava lendo era essa aqui, vou ler para vocês. Está lá no versículo 32 em Atos 8. Tá falando assim, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E aí, com essa palavra, com essa leitura, o eunuco pergunta para Filipe, o profeta está falando de si mesmo ou de outra pessoa? Né? Aí Filipe, a missão que o Espírito tinha dado para ele era nesse momento abrir os olhos espirituais, né, do eunuco, que lia sobre um profeta. Ele tinha estado em Jerusalém para adorar e não pôde entrar no templo, sabe por quê? Porque faltava o órgão genital, porque naquele tempo coxos, doentes, pessoas que tinham perdido alguma parte do corpo não podiam entrar no templo. Mas ele foi a Jerusalém para adorar, a despeito de não ter podido entrar, né? E ali, né, ele reconhece Jesus, né, como Filho de Deus, e eles enxergam ali um curso d'água onde o eunuco pediu para Filipe para que se batizasse, e assim foi feito. Filipe desce com ele para aquela porção de água e ele batiza
ao eunuco. Filipe batiza ao eunuco, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ali eu creio que ele tenha sido batizado nas águas, e possivelmente, se ele aprendeu com Pedro e João lá em Samaria, ele também deve ter imposto as mãos sobre o eunuco e ele possivelmente recebido aí o Espírito Santo, né? E nesse momento o que acontece? Eles se despedem, ele vai para um outro caminho, alguma coisa do tipo? Não. A Bíblia diz que Filipe foi arrebatado. Exatamente o que aconteceu com Elias e Enoque, só que Elias e Enoque foram para a eternidade. Filipe foi arrebatado para uma outra terra, para um outro lugar, né, onde ele deu continuidade às pregações. Assim, foi algo assim milagroso, e às vezes a gente não presta atenção nesses pequenos detalhes, eles são bastante interessantes. Ele foi arrebatado, foi removido assim instantaneamente, né, após o batismo aí, né, do eunuco. E assim, meus irmãos, né, nós fazemos aí essa leitura do dia de hoje. Assim nós interpretamos a Bíblia do dia de hoje. Nós agora vamos fazer uma oração e finalizar nosso devocional. Amém? Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço por mais uma oportunidade de poder, Senhor Jesus, aprender da Tua Palavra, aprender, ó Deus, dos relatos, ó Deus, bíblicos das Tuas Escrituras, poder, ó Deus, juntamente com os meus irmãos, poder crescer em conhecimento, em inteligência, em sabedoria. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha a cada dia nos fortalecer, nos animar e nos ampliar no propósito, ó Deus, de ler da Tua Palavra, de crescer na Tua Palavra, de podermos estar diante do Senhor todos os dias, Pai. Oramos, ó Deus, para que o Senhor continue o grande projeto que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, a despeito das dificuldades, ó Deus, a despeito das adversidades, o Senhor tem nos abençoado e tem nos guardado. Nós vivemos, ó Deus, em tempos difíceis, ó Deus, tempos de muita maldade, muita iniquidade, Pai, muita distração, um tempo onde o diabo tem escravizado, tem levado as pessoas, Senhor Jesus, a estarem distantes do Senhor. Mas nós pedimos, ó Deus, nos abençoa, nos fortalece, ó Deus. Permite-nos, ó Deus, que venhamos a cada dia nos fortalecer diante do Senhor, nos fortalecer, ó Pai, diante daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Abençoando a nós, as nossas famílias, abençoando a nós o nosso trabalho, onde estudamos, Pai. Nos abençoando diante dos vizinhos, ó Pai. Nos abençoando entre os familiares, nos dando, ó Deus, capacidade, energia, nos dando, sobretudo, ó Deus, orgulho de pregar a Tua Palavra, não nos esquivando da pregação da Tua Palavra. Antes, ó Deus, estando diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, lança fora todo mal, tudo aquilo que não procede do Senhor. Lança fora, Senhor Jesus, tudo aquilo, ó Deus, que o diabo tem levantado, ó Deus, para nos manter, ó Deus, distantes do Senhor, nos manter cativos, ó Pai. Repreendemos em nome de Jesus toda qualquer forma de enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Porque a Tua Palavra diz que verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores tomou sobre si. Portanto, eu declaro, ó Pai, em nome de Jesus, a fé, e cremos, ó Deus, que toda e qualquer enfermidade que possamos, de alguma forma, estar, ó Deus, sentindo, ó Pai, estarmos sendo acometidos de alguma enfermidade, nós oramos em nome de Jesus para que todo mal seja removido, ó Pai. Toda enfermidade Jesus já levou na cruz, e nós, ó Deus, fazemos, ó Deus, pedimos, ó Deus, para o cumprimento dessa promessa sobre as nossas vidas, ó Pai. Toda dor, toda enfermidade, seja no campo físico, emocional, espiritual, em nome de Jesus, sai. Pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, eu declaro, Pai, que possamos estar curados, ó Pai, que estejamos curados em nome de Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, ó Pai, que opera em nós. Assim eu oro, já agradeço, orando por um dia de paz na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nos livra do mal, nos desvia do mal e ser conosco hoje e sempre. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, assim finalizamos mais um devocional. Agradeço você que me acompanhou até aqui. Peço que você entre nessa corrente, entre nessa campanha. Você só precisa indicar esse vídeo para uma pessoa. Você não precisa levar uma pessoa até na igreja hoje. Se bem que você precisa, quando for à igreja, leve alguém, né? Mas hoje, faz esse trabalho,
Manda esse vídeo para uma pessoa que você conhece. Se essa palavra te edificou, se você chegou até aqui, porque são raros os casos que a pessoa chega até o final da pregação, mas eu oro para você. Clica aí no compartilhar, manda para todos os grupos de WhatsApp e manda em especial para alguém, né, com uma mensagenzinha de texto dizendo por que você recomenda esse vídeo. Amém? Que Deus te abençoe e você esteja comigo nessa corrente. Somos poucos hoje, poucas visualizações, mas creio que ao longo do tempo estaremos aí com muitas visualizações e muitas pessoas sendo alcançadas pelo Senhor, porque não é para ser um famoso do YouTube, é para compartilhar a palavra do Senhor com muitas pessoas usando esse meio, né, que é a internet, e que com certeza é um meio eficaz de alcançar muitas pessoas. Mas essas muitas pessoas só vão ser alcançadas se você me ajudar nessa tarefa. Portanto, fica com Deus e até amanhã para o nosso próximo devocional. Em nome de Jesus, que todas as coisas que são do Senhor, que as 8.300 promessas que são do Senhor se cumpram na sua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus e até amanhã.